Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: oferta restrita de laranjas da safra 2019-2020 tem impulsionado as médias da laranja pera temporã neste início de março. Brasil é o maior exportador do mundo de proteína halal. Safra brasileira de verão 2019-2020 de milho deve chegar a 25,6 milhões de toneladas. Vamos falar sobre como conseguir e permanecer em um emprego e vamos falar sobre as plantas medicinais para melhorar o sistema respiratório. O Agora Agro já está no ar. Apesar da entrada das precoces, chamadas de bocas de safra, no mercado brasileiro, a oferta restrita de laranjas da safra 2019-2020 tem impulsionado as médias da laranja pera temporã neste início de março. As variedades tardias, Valência, Natal e Folha Murcha, por exemplo, elas estão com baixo volume e devem ter as suas atividades de colheita encerradas ainda neste mês, o que pode favorecer ainda mais os preços. As condições climáticas no mês de setembro e outubro do ano passado limitou o pagamento das floradas principais da safra 2020 e 2021. E dentro desse cenário, as primeiras colheitas de laranjas precoces não devem ser intensas, o que tende a manter os preços firmes agora no mês de março. No caso da laranja pera, o preço se elevou em fevereiro e ainda apresenta variações crescentes a cada semana. Em relação à qualidade, produtores consultados pelo Hortifruti Cepea relataram problemas com fungos e apodrecimento das frutas mais maduras devido às elevadas precipitações nas regiões citrícolas do estado de São Paulo. O Brasil é o maior exportador do mundo de proteína halal. Trata-se de um tipo de produção de carne, especialmente bovina e de frango, que segue rigorosas regras de sanidade e rastreabilidade e que atende a comunidade muçulmana. As pessoas desta religião seguem hábitos alimentares, rotinas diárias e de trabalho, de acordo com o que é permitido pelas normas muçulmanas. O termo halal quer dizer o que é lícito e permitido. A população mundial gira em torno de 2 bilhões de pessoas. No Brasil, o total gira em torno de 1 milhão de pessoas. O tipo de produção também atende à comunidade não muçulmana em função do rigor sanitário, abrindo mais mercado ainda. A fatia brasileira é gigante. Só no primeiro semestre do ano passado, as exportações para os Emirados Árabes Unidos cresceram 439% e para os demais países do bloco, cerca de 48% de aumento. De acordo com o relatório global da economia islâmica, os gastos com produtos halal pelos muçulmanos no mundo, por exemplo, comida, produtos fármacos, cosmética, lifestyle e tantos outros, podem chegar a 3 trilhões e 200 bilhões de dólares até 2024. O total de muçulmanos pelo mundo deve chegar a 3 bilhões de pessoas daqui a 10 anos. A Ásia tem a maior concentração, depois vem a África e a Europa. E aqui no Brasil, quase 50% da produção total de proteína já é halal. De acordo com as informações da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de frango halal e não halal alcançaram 4.120 milhões de toneladas, registrando um aumento de 2,8% em relação a 2018, com receitas de 6 bilhões e 900 milhões de dólares, uma alta de 6,4% na comparação anual.
A China, sem sombra de dúvidas, foi o país que mais importou frango, chegando a 585 mil toneladas, um volume 34% maior que o de 2018. A safra brasileira de verão 2019-2020 de milho deve chegar a 25,6 milhões de toneladas, uma queda de 1%. Por sua vez, a segunda safra ela tem um potencial para somar quase 76 milhões de toneladas, volume praticamente igual ao registrado no ciclo anterior. Caso as estimativas se confirmem, a produção brasileira total de milho da temporada 2019-2020 deve ficar em torno aí de 101 milhões de toneladas, montante estável na comparação com a safra passada. Os embarques em 2020 devem ficar próximos a 37 milhões de toneladas, um recuo de 12%. Ademais, a colheita da safra de verão até o momento alcançou 42% da área e o plantio da segunda safra está em quase 70% da área prevista. No mês passado, a expectativa era aí por volta de 72 milhões de toneladas. A consultoria FC Stone elevou a previsão de área plantada de 13 milhões para 13 milhões e 300 mil hectares, enquanto a perspectiva da produtividade subiu na média de 5 toneladas e 400 mil para 5 toneladas e 500 mil por hectare. E depois do intervalo nós vamos falar como conseguir e permanecer em um emprego e vamos falar também sobre as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Ana Carolina Cavalcante. A Ana Carolina ela é assessora, ela faz um trabalho de assessoria em gestão empresarial e faz um trabalho muito bom em nível nacional. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante. Como conseguir um emprego e como permanecer nesse emprego. Às vezes é mais fácil você conseguir, o duro é permanecer. Ana Carolina, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para comentar de um tema aí muito interessante e que isso é vivido por todas as pessoas, de todas as categorias, de todos os níveis, todos os dias. É isso mesmo? Justamente. Bom dia. Tudo bom? Muito obrigada, viu? De nada. Bom, essa é uma questão, assim, crucial, delicada, né? Porque a gente percebe que tem uma grande porcentagem da população ainda desempregada. E as pessoas estão começando a buscar emprego de uma forma errônea e acha que essa forma de ver e de fazer é o que vai gerar o resultado. Então, tem várias técnicas para isso, é isso que eu pretendo falar aqui para ajudar quem está assistindo. Nós temos aí um grupo muito grande, infelizmente, no país ainda, de desempregados. Talvez aí na faixa de 12, 13 milhões de pessoas. Mas eu estava outro dia observando uma matéria, não me lembro a emissora agora, em que eles precisavam de 50 funcionários. Conseguiram 12, ficaram faltando 38. Os outros não tinham qualificação. Justo. Aí o que acontece? Não tinham o mínimo de qualificação. O que acontece? As pessoas querem um trabalho, querem ganhar, querem crescer, querem ter sucesso, mas a pessoa não está pagando preço para isso. E o que é esse pagar o preço? É ter competência, beleza, quais são compromisso, quais são as minhas habilidades, o que eu preciso desenvolver para chegar num emprego legal, num emprego que me satisfaz fazendo, porque às vezes também a pessoa está fazendo ali por fazer, não tem aquele olho de dono, né? Não dá o devido valor, então isso é extremamente importante mesmo. Eu acho que tudo gira em torno também da pessoa saber valorizar onde ele está. Tudo bem que
Todas as empresas têm problemas, todas. Aonde você for, sempre vai ter um problema. O problema é você saber conviver com esse negócio. Justo. Entendeu? E você ter habilidades para poder encarar os desafios do dia a dia. Agora, muita gente reclama do trabalho, porque eu ganho pouco, porque essa empresa... Você está à altura para ganhar mais? Aí que tá a questão. Porque a pessoa, ela passa o dia inteiro reclamando de tudo, mas na hora de fazer a parte dela, na hora de pagar um treinamento ela mesma, ela fica dependendo da empresa. A empresa não vai pagar treinamento de vendas para mim, eu não vou fazer. A empresa não quer não paga isso, então eu não vou fazer. Então a culpa é sempre da empresa. Mas, Ana... Aí de um outro lado, só completando, Antônio, tem pessoas que, eu costumo falar nas minhas palestras, que já estão pagando esse preço. Tem pessoas que já acordaram para isso. Então, essas pessoas que estão retardatárias, né, nesse sentido de querer se entender, de querer se desenvolver, se elas não acordarem, por um prazo muito curto, pode ser que elas percam a vaga que elas estão. Porque as outras pessoas que querem se desenvolver estão pagando preço para chegar lá, aonde talvez aquela pessoa não está valorizando. E hoje a gente tem que observar também que as coisas estão muito mais fáceis do que há algum tempo, aí 15, 20 anos para trás. Hoje você pega um celular, você faz um curso via celular. Justo. Não faz? E faz gratuito. Tantos cursos que tem gratuitos, tantas informações que tem gratuitas e as pessoas não valorizam. E aí o que acontece? Ela quer um emprego, aí, por exemplo, a pessoa é demitida. Ou melhor, ela quer receber um salário no final do mês. Isso. Aí ela vai procurar um emprego com o discurso seguinte: estou precisando trabalhar. Então, peraí, você está precisando trabalhar ou você está querendo gerar resultado para a minha empresa? É esse que é a visão do dono. Por exemplo, se eu pegasse, você pedisse para você, me empresta R$1.000 por mês, R$1.000 básico, por mês, para eu poder pagar uma pessoa para fazer uma coisa. Você me emprestaria se você não tivesse garantia de que ela ia te dar um resultado daqueles R$1.000? Então é muito fácil você olhar, querer o dinheiro do final do mês e não perceber que você tem um objetivo ao receber aquilo. E que às vezes as pessoas não estão fazendo jus àqueles 1.000, 2.000, 5, 10, 20 mil por mês que elas estão recebendo e não estão gerando resultado. Você me fez lembrar o seguinte: me empresta R$1.000. Quer dizer, o funcionário chega no patrão e fala: eu quero um salário de R$1.000. Então é como se eu, patrão, emprestasse para você R$1.000. Só que tem uma coisa: contrapartida, você tem que devolver 1.500 para mim. Você tem que dar lucro para mim, porque senão eu não te pago não, eu não consigo te pagar. E a maioria das pessoas, infelizmente, não colocam na cabeça que por pior que seja o emprego naquele momento, é aquilo que você tem. É aquilo que coloca comida na sua mesa. Bem ou mal, mas é aquilo. Pior sem ele. O que você tem que fazer é lutar por coisas melhores. Exato. É brigar por coisas melhores e com inteligência. E para você que está me ouvindo, que tem um determinado grau, eu vou deixar um recado. Cuidado que nós temos chefe e nós temos gestor. Isso. Chefe não está com nada, viu? O gestor... Chefe é o cara que está lá em cima e não sabe muito e quer mandar pela força. Aí essas pessoas que eu estou falando que estão buscando se capacitar, se treinar, já viram gestor, porque ele está por dentro. A liderança hoje, ela não é mais só impositiva. Tem coisas que tem que ter mesmo. Não, tem coisas impositivas. Mas impositivas com jeito, né? Exatamente. Então, assim, Antônio, as pessoas querem procurar emprego, mas aí a pessoa sai, está desempregada, ela fala: vou distribuir currículo. E aí sai distribuindo currículo à torta e direita, né? Para vários tipos de empresas, vários tipos de coisas, vários tipos de função, às vezes coisas que não tem nada a ver com ela. Até a gente estava dando uma palestra esses dias no Cine e nós conversamos sobre isso. A pessoa está só sendo um distribuidor de currículo. Eu sei. Então, enquanto o foco tem que ser: cara, eu quero conseguir um emprego. Não, um emprego em que eu vou gerar resultado. Então, por exemplo, a gente conversou com um cara lá que ele queria ser repositor no supermercado. Aí eu perguntei para ele: cara, se você chegar no supermercado, observar como é que está a questão da reposição, já dar uma sugestão ali, já se oferecer para ajudar, Acabou. Já querer ter esse olho de dono, a chance de você conseguir é muito maior do que você ficar distribuindo esperando o currículo. Outro para chegar aí. Exatamente. É verdade. Às vezes não dá o devido valor aonde está. Exatamente. E tem chance de crescer. Exatamente. Só que não mostrou serviço. Ana, muito legal essa conversa, muito boa. Espero que daqui a um dia você volte novamente para a gente continuar batendo um papo sobre isso, que é muito interessante. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Antônio. Falou. Obrigado, Ana. Obrigada.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata, ela é diretora do HMA, Hospital de Medicina Alternativa, e também é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema interessante, porque agora começa já um prenúncio da seca e começa uma mudança climática que começa a dar problemas, principalmente no aparelho respiratório. E nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. Doutora Mara, mais uma vez, obrigado pela presença da senhora aqui. E nós vamos discutir um tema legal, né? Isso. Plantas para o aparelho respiratório. A gente sabe que a gente tem, assim, inúmeras plantas que podem ser utilizadas, né? Tanto a população do campo como da cidade pode ter acesso a essas plantas, né? E principalmente sabendo que nós estamos aí com o coronavírus, né? Está aí na moda hoje. E além dele, tem uma série de outras doenças aí. De outros vírus, né? Outros bactérias, fungos, né? Que causam problema sério no aparelho respiratório. Doutora Mara, açafrão e alfavaca. O açafrão a gente sempre fala muito bem dele aqui, né? É igual quinta-feira, está no meio de todos. Está no meio de todos. É uma planta que tem um efeito maravilhoso no aparelho respiratório. Porque ela tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antialérgica. Porque tem muitos pacientes que são alérgicos, muitas vezes nessa época do ano, dependendo do clima, começa a complicar, né? É verdade. Então ele tem essa ação antialérgica, anti-inflamatória. Para dores também, né? Às vezes a pessoa está com uma dor de garganta, uma dor no corpo, isso vai amenizar bastante esses efeitos. E a alfavaca, né? E a alfavaca é fantástica também, tem uma ação broncodilatadora, tem uma ação importante também na imunidade, melhorando, sim, o estado geral da pessoa, né? Alho e anis estrelado. O alho é consagrado, né? Uma planta fantástica também, uma planta alimentícia que a pessoa... Quem gosta de alho deve abusar, né, na alimentação, porque vai ajudar também. Mas você pode usar ele como medicamento, como preventivo também de gripe. Além de tudo, ele tem ação antibiótica também, né? Então, o alho também é anti-inflamatória, antifúngica, tem ação fantástica no aparelho circulatório. Então, são muitos efeitos medicinais do alho. E o anis, né? E o anis estrelado. O anis estrelado é uma planta da mesma família do erva doce, que inclusive do anis estrelado foi extraído aquele medicamento para influenza, para H1N1. Nossa! Então, é uma planta que você pode usar, ele, o chá do anis estrelado, ou ele em pó, ou tintura, então são várias preparações. Então, é uma planta boa também. Canela e cravo da Índia. A canela é outra planta ótima no aparelho respiratório, para dores, para melhorar a imunidade, tem um efeito anti-inflamatório também. Então, algumas dessas plantas que a gente está falando, tem que ver a sensibilidade da pessoa, né? Porque a canela, por exemplo, é uma planta que a gente fala que é uma planta de potência quente, e algumas pessoas, se ela tiver um sistema digestivo um pouco picante, como diz, né? Gastrite, tudo, às vezes é bom não usar em excesso. Então, é o que a gente fala, sempre ver a dose e o perfil da pessoa, né? Remédio também, dependendo da dose, mata. Exatamente. Né? Tem o erva doce e o gengibre também? O erva doce é outra que a gente falou também, né? Excelente, que a gente chama de funcho também. Então, o chá de funcho ou de erva doce é fantástica também para melhorar o sistema respiratório. Gengibre... Gengibre, nossa, fantástico, né? Ação anti-inflamatória, ação no aparelho, vários aparelhos, né? Inclusive digestivo, mas principalmente no aparelho respiratório. Ele melhora o estado geral, melhora a imunidade, então é uma planta que
tem potente ação aí no aparelho respiratório. Principalmente se tomar com a... né? Com a pinguinha, né? Melhora, né? Na época do quentão, né? Na época do quentão. Hortelã e tanchagem. A hortelã também é outra planta, além de ser digestiva, muito boa, né? Vermífuga, é excelente também no aparelho respiratório. Melhora, tem vários componentes, vários óleos essenciais, que vai ser excelente para eliminar fungos, bactérias, vírus. Então, bronquodilatadora também. A tanchagem é aqui do Centro-Oeste? A tanchagem também é uma planta... Ela é uma planta que você tem que plantar, né? Ela não é nativa, mas é uma planta fácil de ser cultivada. Você planta e ela nasce com muita facilidade. E ela tem muitas mucilagens, e ela também vai, principalmente em garganta, né? Você pode fazer gargarejo, você pode tomar o chá, tem uma ação potente também como anti-inflamatória. Sabugueiro e própolis. Nossa, o que eu já tomei de chá de sabugueiro. Sabugueiro é uma planta bem antiga, né? Muito usada. Muito usada. É a planta que aumenta o calor do corpo. Então, a pessoa às vezes está com resfriado, essa planta vai... Também em caso de bronquite, até de pneumonia, né? Tem uma ação muito boa. E o própolis, né? O própolis já é... O própolis é muito bom, né? Um produto excelente para melhorar a imunidade, para melhorar resfriados, gripes, para fortalecer o corpo como um todo também. Limão, mel e vitamina C. Abusar do limão é importante nessa época do ano. Assim, o limão é uma coisa que você deve usar diariamente, né? Porque vai rico em vitamina C, rico em vários minerais. Então, vai fortalecer o seu corpo como um todo. E vai fortalecer a sua imunidade. Vai combater vários casos, por exemplo, a vitamina C atua também no aparelho circulatório. Então, a planta que tem uma ação antioxidante. Excelente. O mel também, né? Não deve ser usado só por crianças abaixo de 1 ano, mas também tem vários componentes aí que são bem importantes no aparelho respiratório. Mas, doutora Mara, de maneira geral, essas plantas que nós comentamos aqui agora, elas são plantas que tem basicamente em toda a propriedade rural, né? Sim, por exemplo, açafrão... São plantas muito fáceis, na maioria tem. Né? Alfavaca tem. Alho, canela, cravo da Índia, erva doce, gengibre, quer dizer, hortelã, sabugueiro... Isso tudo é fácil. Todas são plantas muito fáceis, né, de ser cultivado, mesmo quando a pessoa não consegue cultivar, é fácil dela adquirir essas plantas, né? E eu sempre digo... O cravo também é fantástica, tem uma ação antisséptica, inclusive na boca, você chupar o cravo vai ter uma ação assim na litose, e mesmo como um antifúngico, antiviral e antisséptico. Mascar um pedacinho de cravo, é? Sim, é muito bom, inclusive para a garganta, para limpar a boca, porque muitas vezes as bactérias, os fungos e os vírus, né, entram através do aparelho, começa através da boca, né? Bom, tudo isso que nós falamos aqui, conversando com a doutora Mara é especialista nessa área, em plantas medicinais, homeopatia, e tem dado resultados muito bons, desde que você siga todas as recomendações. E a doutora Mara, já há algum tempo, ela lançou um livro, ela e mais 3 pessoas, 3 especialistas, eles lançaram um livro que é A Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. Muito bom. Ela te dá uma série de dicas do que você tem que fazer, como fazer isso aqui. E não é assim aleatoriamente sair fervendo e bebendo, não. Tem alguns cuidados. Mas o melhor caminho mesmo que você faz é procurar um médico, um especialista, e ele te indica, né? Vamos dizer, o que você deve tomar para você resolver o seu problema. Agora, as plantas medicinais, pode ter certeza absoluta, dão resultado e resultado muito bom. Sim, porque elas têm constituintes químicos, né? Na verdade, toda planta tem seus componentes químicos, então ela vai agir no corpo mesmo. Então, não deve achar que a planta é inócua. Então, verdade. Toda planta você tem que realmente saber usar da maneira correta, porque ela tem os constituintes que, se você tomar em excesso, pode ter uma complicação, né? Vai morrer. Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. E eu espero a senhora daqui mais uns dias, ok? Obrigada a você, obrigada a todos aí da TV. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o que é certo nem sempre é popular. E o que é popular nem sempre é certo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.